Olá, amigos, amigas. Hoje nós vamos falar do último capítulo do livro Introdução à Filosofia Espírita, do Herculano Pires. Um livro fenomenal, pequenininho, mas um conteúdo riquíssimo. Esse último capítulo chama-se Cosmosociologia Espírita. Então, é a junção da palavra cosmo mais sociologia espírita. Cosmologia é o estudo da origem, da composição do universo. E sociologia é o estudo das sociedades, das interações sociais, das culturas. No século XIX, o Espiritismo trouxe o conhecimento de que existe um fluido cósmico universal que origina tudo que há no universo. O fluido cósmico universal enche, né? É um fluido etéreo que enche todo o espaço, penetra em todos os corpos. É o éter, é a matéria cósmica primitiva que gera os seres, os mundos. E hoje a física também fala, né? Fala em energia, que a energia é que se transforma em matéria e vice-versa. E o Espiritismo, no século XIX, explicou o que são as muitas moradas da casa do Pai, né? Os diversos astros que rolam pelo universo. E hoje a astronomia também fala da possibilidade de haver mundos habitados. O livro dos médiuns é um verdadeiro tratado de mediunidade e hoje a psicologia estuda as percepções extrasensoriais. Ou seja, a ciência vem confirmando as revelações, né, que nos foram trazidas no século XIX, que estão lá nas obras básicas da codificação espírita. E o estudo ou origem, né? O estudo da origem, a gênese do cosmo, chama-se cosmogonia. Gonia significa gênese, né? E a Bíblia ensina que Deus criou o universo por sua vontade, num período de 6 dias. Deus criou Adão e Eva, e surgiu um dilúvio universal, e aquela história, né, de Noé e a construção da arca. Mas no livro dos Espíritos do século XIX, né, a espiritualidade também nos ensina que o universo foi criado por Deus. Lemos lá nas questões 38 e 39. Deus criou o universo por sua vontade. E os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no universo. E esses 6 dias são 6 períodos geológicos. Adão e Eva é uma simples alegoria. O homem apareceu em diversos pontos do planeta, por isso que há essa enorme variedade de raças. O universo é um sistema de mundos habitados e cada mundo tem a sua população conforme o grau de evolução, né? Um determinado grau de evolução. Também nos ensina o Espiritismo que o dilúvio bíblico não foi uma catástrofe assim que atingiu todo o planeta. Foi uma catástrofe parcial, local. E o Herculano Pires nos diz que tudo isso, né, hoje é admitido pela ciência. Todas essas revelações que a doutrina espírita nos trouxe no século XIX. Os mundos se formam pela condensação da matéria, o dilúvio bíblico foi parcial e local, isso tudo foi confirmado pelas pesquisas arqueológicas. Ou seja, o Espiritismo é a síntese do conhecimento humano e
também traz essas revelações que antecedem muitas descobertas. E em relação à sociologia, porque esse capítulo chama-se Cosmosociologia Espírita. O livro dos Espíritos nos ensina Herculano Pires, estudando os mundos espirituais, é um estudo de sociologia espírita. Nós, né, humanos, primeiramente somos espíritos. E o mundo espiritual é um verdadeiro mundo, né? É um mundo normal, é um mundo primitivo. Esse mundo corporal surge do mundo espiritual. E o Livro dos Espíritos também traz o estudo da origem do universo, é a cosmogonia, o estudo das muitas moradas da casa do Pai, cosmologia, o estudo das sociedades, tanto de encarnados como de desencarnados, é a sociologia. O Herculano fala que a informação da escala espírita dos mundos e dos espíritos, né, conforme os diferentes graus evolutivos, é um estudo ontológico do ser. É um estudo ontológico. O que significa ontologia? Estudo do ser. Essa escala dos mundos também é um estudo psicológico, porque é um estudo da psique, né, de encarnados e desencarnados. E é um estudo sociológico, porque estuda os espíritos nas suas diversas dimensões. Emmanuel, no livro Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, também nos diz que o espiritismo é o iniciador da sociologia, que é o estudo da sociedade, tanto aqui do nosso planeta Terra, como dos outros mundos, como tanto físicos, como das outras dimensões e das evoluções, né, desses vários mundos. E o Herculano fala também do estudo da evolução do princípio inteligente. Primeiro, né, o princípio inteligente se individualiza, torna-se único. Isso é um processo psicocêntrico. Todo o psiquismo se concentra progressivamente na formação da consciência, na definição do ser. O ser, nós, né? Uma vez determinados, né, o ser se transforma em ego. Quando o ser, né, adquire essa consciência, sabe que é um ser, ele se transforma num ego, que é uma unidade psíquica, diz o Herculano Pires. E essa unidade, pela própria necessidade de manter-se integrada, é egocêntrica e, portanto, egoísta, uma questão de autopreservação. Mas a socialização, né, nós estarmos em sociedade, vai descentralizando esse nosso psiquismo, né, esse egoísmo, esse egocentrismo. Mas não é uma descentralização no sentido de desagregação, não, é no sentido de expandir as potencialidades do ego. E o que nos permite expandir as potencialidades do nosso ego, olha que interessante que nos ensina Herculano Pires, é a caridade, que permite ao homem abrir-se para os outros. E aí o egoísmo vai se transformando em altruísmo. E também nos ensina Herculano Pires que Adão se sentia sozinho no paraíso. Isso é uma alegoria, né? Mas ele vivia insatisfeito, então ele procura um objeto exterior. Esse objeto exterior é arrancado por Deus do seu próprio ser, né? Então a Eva, ela se originou da costela de Adão enquanto Adão dormia. Mas isso tudo é, né, alegórico, é uma simbologia. E aí, a partir desse casal, surge a primeira família, o primeiro clã,
surge a tribo, surge a raça, surge a nação. As ligações sociais vão se ampliando. E isso é cosmossociologia, que é o estudo das relações sociais, tanto de encarnados como de desencarnados, nos vários mundos, nas muitas moradas da casa do Pai. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 176, a espiritualidade nos ensina, todos os mundos são solidários entre si. Então há muitas moradas na casa do Pai e são solidários entre si. Aí a gente tem a história dos exilados de Capela. Capela atingiu um certo grau evolutivo, passou de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, como estamos passando hoje aqui no nosso planeta Terra. E os espíritos que não acompanharam a evolução do planeta foram exilados para a Terra. Então, todos os mundos evoluem. Hoje nós estamos nesse estágio de transição. E olha que interessante o Herculano Pires nos diz, falando, né, das muitas moradas da casa do Pai, de cosmossociologia, e fala que os extraterrestres que chegam à Terra, eles só conseguiram chegar aqui porque tem um elevado grau de evolução. Então, diz ele, nós não precisamos temê-los, não precisamos achar que eles vão nos invadir para dominar a Terra. Escreve Herculano, à medida que superarmos os nossos conflitos aqui na Terra, né? As guerras, as injustiças sociais, mas nós compreenderemos a harmonia do universo e essa solidariedade que existe entre mundos. E Herculano termina o livro com esse parágrafo, falando dos extraterrestres que visitam a Terra já, né, desde sempre, né? Então, né, quando atingirmos esse grau de evolução, em que superarmos os nossos conflitos terrenos, então estaremos em condições de receber os nossos irmãos de outros planetas, que poderão trazer-nos, como fazemos hoje entre os países civilizados, as contribuições de suas diferentes culturas para enriquecerem a nossa. Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção e pedimos que haja paz no nosso planeta, que possamos superar esses nossos conflitos, que possamos ser solidários, fraternos e justos.